de maneira remota, estamos aqui mais uma vez para poder compartilhar com vocês este conteúdo que foi extraído desta obra, Momentos de Iluminação. É um livro relativamente recente, de Divaldo Franco, e ele tem a psicografia de dois espíritos, Viana de Carvalho e Joana de Ângeles. Este capítulo, Desafios à Paciência, ele foi escrito por Viana de Carvalho. E nós gostamos sempre de trazer histórias na nossa abordagem, talvez por estar trabalhando com crianças na evangelização infantil e pensar que o mestre, ele também falava por meio de histórias, que eram as suas parábolas. E nós vamos trazer uma história que ela está no livro Contos e Apólogos, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Irmão X, e tem lá uma mensagem que é o homem que não se irritava. Essa mensagem é bem apropriada ao tema que nós estaremos aqui trabalhando. Então, conta o Irmão X que um rei, ele era muito preocupado com o seu modo de ser, com as palavras que ele proferia, e ele era um homem sábio. Ele sempre procurava ajudar as pessoas que tinham dificuldades, que estavam vivendo nas províncias a ele relacionadas. Se tinha alguém que passava fome, ele estava atendendo com os alimentos. Se existia um período mais frio, ele procurava oferecer roupas e agasalhos para aquelas pessoas que não tinham condições de adquiri-las. E assim ele foi cursando o seu reinado e era muito bem visto por aquelas pessoas às quais estavam subordinadas a ele. Mas sempre tem alguma coisa que desagrada as pessoas. E o que existia neste rei que desagradava era a forma como ele se dirigia às pessoas, como ele utilizava suas palavras. Apesar de toda a sua generosidade, chegava momentos que ele falava e que ele causava àqueles que ouviam algum tipo de dissabor. Resolveu este rei procurar um filósofo que pudesse auxiliá-lo na sua palavra. E o filósofo disse que toda a palavra, que todas as nossas ações, elas estão a cargo do tempo e que é preciso este mergulho para dentro de si. E isso iria estar ajudando, mas que nenhuma mudança acontecia da noite para o dia, acontecia de um mês para o outro. Que ele precisava ser paciente e trazer esta paciência para o modo de ser que ele apresentava. Então, quando o filósofo lhe dava as orientações, ele ficava mais tranquilo. Mas lá, no seu dia a dia, vinha novamente acontecer as manifestações através da sua palavra que desagradavam as pessoas. Então, depois disso, de uma atitude dessa que causou desagrado, eis que ele resolveu ficar em total silêncio. Nisso, o filósofo se aproxima e diz: meu rei, nós precisamos agir em função daquilo que assumimos. Então, o silêncio não é salutar para o seu exercício no reino. É preciso que você volte a falar. Ele ouviu as orientações do filósofo e voltou a falar. Mais uma vez, as suas palavras, elas eram colocadas muitas vezes de maneira intempestiva,
Ele estava em situação que muitas vezes falava sem refletir. Mais uma vez, ele convida o filósofo para poder auxiliar na sua palavra. E o filósofo, mais uma vez, pede àquele rei que possa estar sendo paciente com ele mesmo, que isto era um exercício, um trabalho que ele estaria realizando e desenvolvendo ao longo da sua jornada, e que a palavra também nos aproximava do nosso Pai. Ouviu mais uma vez o rei a orientação daquele filósofo, mas ele resolveu mudar, resolveu afastar aquele filósofo que não estava o auxiliando a que ele pudesse ter uma palavra que fosse mais coerente com as pessoas. Reuniu 2 funcionários e pediu que eles fossem a todas as províncias que estavam relacionadas ao seu reinado e que encontrasse uma pessoa que fosse capaz de lhe dar um direcionamento apropriado à sua palavra, porque o filósofo não exerceu bem as suas funções. Saiu aqueles 2 funcionários em torno da província. Durante 30 dias, eles procuraram assiduamente uma pessoa que pudesse atender aos desejos do rei. Mas esta pessoa, quando ele encontrava, ele via que era uma pessoa que era boa no contexto da sua família, mas no contexto social, no mundo do trabalho, aquela pessoa, ela ficava enraivecida, ela falava alto, então não era a pessoa adequada a atender às necessidades do rei. Por outro lado, esses funcionários também encontraram pessoas que no contexto social eram pessoas amáveis, agradáveis, que se relacionavam bem, mas no contexto familiar era aquela pessoa que não tinha a palavra adequada para ser utilizada nos momentos precisos. Mas, procurando aqui, procurando ali, encontraram uma pessoa que atenderia às suas necessidades, às necessidades do rei. Durante 30 dias, esses 2 funcionários ficaram a observar o comportamento deste homem e verificaram que, tanto no contexto social quanto no contexto da família, este homem não emitia qualquer palavra, acatava tudo, se desenvolvia bem em todas as suas atividades e resolveu levar esta pessoa até o rei, achando que seria a pessoa ideal para o atendimento das necessidades do rei. Quando reúne-se todos os que trabalhavam diretamente com o rei e apresentam esta pessoa, na primeira pergunta que o rei faz a esta pessoa, ele não responde. E aí descobre que aquela pessoa era muda. Então, ele refletiu: de fato, eu devo chamar de volta o filósofo, porque ele, de fato, é quem conseguia atender a todas as minhas demandas sem ter qualquer tipo de irritação. E assim ele o fez. Então, nessa história, nesta narrativa que está, mais uma vez, trazendo no livro Contos e Apólogos, o irmão X vem mostrar para cada um de nós qual deve ser o exercício para a paciência. O quanto devemos entregar ao tempo aquilo
que consideramos essencial para ser resolvido. Vamos pensar, quando nós temos um processo de adoecimento, quando a doença se instala em nosso organismo, imediatamente nós desejamos que aquela doença ela seja afastada. Vamos pensar que o adoecimento ele pode se apresentar de maneira aguda e de maneira crônica. A doença aguda é aquela que nós conseguimos, com o tempo, trazer a cura. Mas a doença crônica, ela vai chegar, ela vai se instalar, e nós precisaremos aprender a convivência com esta doença. Então, vamos caminhando ao longo da nossa trajetória, buscando nos aperfeiçoar àquelas demandas que aparecem. Uma outra situação, quando nós estamos em uma atividade laboral, eventualmente, esta atividade é interrompida, ocasionando um desemprego. Para aquele que está desempregado, há uma ânsia, há um desejo de que logo ele seja recolocado no mercado de trabalho. Mas nós não lembramos sempre, quando essas circunstâncias acontecem, que cada um de nós tem experiências que precisam ser trabalhadas para o alcance da plenitude. Então, talvez esse indivíduo que neste momento se encontra desempregado, mesmo com todas as titulações que ele conseguiu alcançar na sua formação, seja uma experiência necessária para a valorização do trabalho. Entretanto, essas duas condições que nós apresentamos, elas estão revestidas do nosso do desejo, da nossa ansiedade, de que logo, logo, estas condições sejam resolvidas para que a nossa vida ela volte à sua normalidade. É interessante pensar que cada um de nós tem uma proposta que é elaborada antes do nosso retorno para que possamos experimentar nesta presente existência. E muitas vezes, quando essas situações adversas chegam à nossa vida, há um questionamento de, por exemplo, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus trouxe essa doença para mim? Então, nós precisamos mudar este diálogo, este pensamento, esta ideia de que Deus é a causa de tudo. Quando nós, antes da reencarnação, solicitamos passar por aquela experiência, como nós encontramos na resposta à questão 258 de O Livro dos Espíritos, quando, no mundo espiritual, antes de reencarnar, pergunta Kardec aos benfeitores, nós temos um conhecimento das experiências que vamos atravessar. Esta é a pergunta. E os benfeitores respondem que somos nós que pedimos passar por aquelas provas. Ora, se somos nós que solicitamos atravessar esta prova, porque diante do adoecimento, porque diante do desemprego, porque diante das dificuldades que atravessamos nos relacionamentos, seja com os nossos filhos, seja com os nossos companheiros, companheiras, não entregamos ao tempo aquilo que seja necessário para poder cumprirmos a nossa tarefa. Por outro lado, não podemos desconsiderar que quando nós buscamos estas experiências no nosso planejamento, podemos agir de tal forma, reencarnado, que temos a possibilidade de amenizar aquela prova que
havíamos abraçado anteriormente. Nós temos diversos relatos disso nas obras de André Luiz, inclusive em Ação e Reação. Então, tendo este conhecimento, é necessário que nós entreguemos ao tempo, trabalhando para o alcance daquilo que é o nosso objeto de desejo. Quando nós vamos pegar a palavra paciência, a própria palavra ela já se define, paz, ciência, ou seja, é a ciência da paz. O próprio Emmanuel, ele coloca que a paz é justamente o que nós estamos buscando ao longo das nossas sucessivas reencarnações. Então, a paciência é o selo da paz, conforme dito por Emmanuel. A paciência é o remédio da paz. Só que este remédio para o alcance da paz, ele precisa ser trilhado por experiências que muitas vezes elas se apresentam dolorosas. Aí lembramos de Chico Xavier, quando ele, no começo do exercício da mediunidade, ele começou a apresentar um problema nos olhos. Quando Emmanuel apareceu até ele, ele pediu a Emmanuel que pedisse a Dr. Bezerra que lhe desse um remédio para curar os seus olhos. O que Emmanuel respondeu para Chico? Que ele deveria seguir o tratamento médico. Chico não ficou satisfeito com essa resposta. Mais adiante, ele teve a oportunidade do contato com o Dr. Bezerra de Menezes e pediu ao Dr. Bezerra um remédio que pudesse curar o seu problema nas vistas. E o que o Dr. Bezerra de Menezes responde a Chico Xavier? Que ele deveria buscar o tratamento médico para que, adiante, a sua família não fosse acusar os espíritos de algum problema que não tivesse sido resolvido nas suas vistas. E assim, Chico Xavier, após ouvir Emmanuel, após ouvir Bezerra de Menezes, eis que ele procura o tratamento médico, mas descobre, aos 21 anos, que ele tinha uma catarata no seu olho e que era inoperável. Então, nessa descoberta, ele fica ansioso, inclusive pensando na questão do seu desenvolvimento mediúnico, da psicografia, que a visão era necessária para a sua experiência na psicografia. Então, Emmanuel pede a ele que abrisse o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Bem-aventurados os aflitos. E quando ele começa a leitura do início, que vem uma narrativa daqueles que estão em sofrimento, Chico Xavier cai em si e consegue compreender a lição que o seu guia, que o seu mentor, estava tentando traduzir, e até então ele não compreendia. Isso é muito natural na nossa existência também. Passar por essas experiências e querermos que de imediato ou que milagres aconteçam. E não nos dedicamos ao tempo para que ele de fato possa trazer essa cura, traduzindo quando se refere a questões de ordem física. Passado 30 décadas após estes episódios na vida de Chico Xavier, eis que ele recebe uma oferta do médium Zé Arigó, está trazendo a cura para o seu olho. Só que passado 30 anos de experiência na sua trajetória de vida, o que Chico Xavier responde? Este problema que eu tenho no meu olho, ele é necessário para o meu crescimento. Eu já aprendi
após 3 décadas com este problema, a lidar com ele. Então, eu prefiro continuar com esta problemática, a tirar este problema e adquirir outro, porque é isso que vai acontecer, e eu não saber lidar com um novo problema. Olha quanta sabedoria nessa experiência de Chico Xavier, mostrando para cada um de nós que é exatamente o tempo, o remédio necessário para que possamos aliviar as nossas dores, aliviar as nossas aflições. O próprio Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no primeiro capítulo deste livro, que é intitulado O Tempo, este capítulo ele traz uma reflexão de que a maioria das pessoas não conseguem aproveitar o seu dia. De que dia é esse que nós estamos falando? Cada dia é uma dádiva oferecida pelo nosso Pai para o nosso processo de amadurecimento. Então, digamos que neste momento de pandemia que todos nós estamos vivendo, tenha vindo para mim, para outros, a experiência do desemprego. Isso realmente, principalmente para aqueles que é arrimo de família, vai ser uma dificuldade a ser enfrentada. Se nós não compreendermos que aquela experiência ela é necessária para o nosso processo de amadurecimento, nós estaremos trazendo para nós o aparecimento de doenças, porque vamos estar emocionalmente abalados e podemos, a partir daí, desenvolver uma hipertensão arterial, desenvolver um diabetes. Então, este tempo é justamente aquilo que precisamos amadurecer em nosso processo. E aí lembramos que o próprio Paulo, quando ele escreveu aos Hebreus no capítulo 8, versículo 36, se eu não me engano, ele disse que era preciso que nós tivéssemos a paciência, aguardando as provações de Deus para alcançar a vitória, que é o alcance da plenitude. Então, quando nós vamos nesta caminhada, é preciso não somente aguardar, porque se eu estou desempregada e eu entendo que isso faz parte do meu processo de crescimento, não significa que eu devo ficar de braços cruzados, aguardando que caia do céu um emprego, sem fazer o meu movimento. Cada um de nós precisa pegar no seu barco, na sua charrua, e seguir na sua caminhada confiante, exercendo o seu papel como trabalhador. Todos nós exercemos diversos papéis nos contextos nos quais nos encontramos inseridos. Então, é um processo de adoecimento que está chegando para mim, para o meu filho, para a minha mãe, para o meu pai. Como lidar com isso? Ontem, nós conversávamos com uma amiga sobre outras questões e eu perguntei como estava a mãe. A mãe, ela já tem um processo de Alzheimer durante o período, já completou 6 anos. E de 3 anos para cá, essa mãe tem ficado mais dependente. E aí eu ouvi uma palavra e uma frase desta amiga que veio justamente trazer a reflexão para o tema, quando ela disse: Tânia, minha mãe tem sido um grande desafio à minha paciência. Podemos imaginar o que é ter uma pessoa em casa com mais de 90 anos, que tem uma fralda, que é colocada essa fralda, e durante a madrugada, esta pessoa acorda, retira a fralda e faz a sua diurese ali mesmo no quarto? Podemos imaginar
o que é uma pessoa com esta doença, como nós temos relatos de outros casos, que começa a gritar, começa a xingar, e as pessoas ao redor pensam que a família está maltratando. Que desafio é este, a paciência, que estamos encontrando em nossa experiência? É justamente o desafio que estará nos fortalecendo durante a nossa caminhada. É o desafio que foi escolhido lá atrás por nós, porque nós já adquirimos a consciência da necessidade de atravessar por aquela experiência. E nós precisamos um outro trabalho que é muito importante para cada um de nós, é justamente buscar este autoconhecimento, esta reflexão. E aí nós perguntamos: quem aqui é paciente durante todo o tempo da sua vida? Tudo está com tranquilidade, com serenidade, eu não tenho dificuldade de esperar, eu aguardo pacientemente aquilo que eu desejo. Muito provavelmente não exista na face da Terra uma pessoa que em algum momento da sua vida não tenha perdido a paciência. Seja dentro de casa, com seu companheiro, companheira, com o filho, com o pai, com a mãe, com o colega de trabalho, na casa espírita. Então, este exercício é um exercício diário que o tempo, conforme o filósofo falou ao rei, na história do homem que não se irritava, e trazida por Irmão X através da psicografia de Chico Xavier, no livro Contos e Apólogos. Então, é este tempo que cada um de nós precisa estar pacientemente trabalhando, arando o solo da sua existência para poder alcançar os seus objetivos. O próprio Chico Xavier também tem um relato no livro Lindos Casos de Chico Xavier. É o primeiro capítulo que é intitulado Tenha Paciência. Chico já havia perdido a sua mãe e era maltratado pela sua madrinha. Todos nós conhecemos essa história na vida de Chico Xavier. E eis que um dia, depois de uma surra que ele tomou da sua madrinha, ele saiu chorando, foi para debaixo de uma árvore e lembrou da oração. Lembrou que a sua mãe lhe ensinou a orar e começou a orar o Pai Nosso. Quando ele terminou a oração, a sua mãe já estava ao seu lado. E quando ele manifestou as suas dificuldades, a mãe disse: tenha paciência, meu filho. Você precisa crescer forte para o trabalho. Nós compreendemos a necessidade de nos fortalecermos para os nossos trabalhos. Olha que experiência que é trazida na vida de Chico Xavier e que nos leva a profundas reflexões, que precisamos, de fato, estar nos entregando para este acompanhamento. Porque de que adianta, conforme tinha dito Jesus, o homem ganhar a vida e perder a si mesmo? O que é esse perder? Perder a sua alma. É perder-se a si mesmo, é não procurar o seu processo de autoconhecimento, é não buscar a sua libertação. Libertação de quê? Daquilo que foi construído por cada um de nós em nosso trabalho. Então, Viana de Carvalho, ele vai, nesta mensagem, Desafios à Paciência, nos trazer uma reflexão sobre a parábola do semeador, onde cada semente caiu em um tipo de solo diferente. Então, houveram aquelas sementes que caíram à beira do caminho, os passarinhos vieram e comeram. Existiram as sementes que caíram no terreno que era de pedras, que caiu e os espinheiros eles começaram a sufocar, mas existia a boa semente, a boa que caiu em um bom solo, que é justamente a forma como nós estamos traduzindo as reflexões
do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Cada um de nós precisa, nesta caminhada, estar atentando para as nossas construções, para os nossos desafios, para as nossas dores, para as nossas ansiedades. A ciência da paz, ela precisa ser trabalhada no nosso dia a dia. É o amanhecer de cada dia da nossa existência, nós pensarmos o que eu tenho para fazer hoje. E a partir desta tomada de consciência dos trabalhos que serão desenvolvidos naquele dia, lembrando que nós estaremos experimentando desafios, de que maneira nós vamos estar trabalhando esses desafios. Vamos pegar na experiência de Chico Xavier, que a mãe foi ao encontro dele mediante a oração. Quantas e quantas vezes nós temos buscado este recurso para poder trabalhar esta ciência da paz em nossas vidas? Muitas vezes nós nos esquecemos da oração quando não aparecem dificuldades na nossa vida. E quando vem a pequena dor, o pequeno obstáculo, aquela pequenina pedra, aí é que vem a lembrança de que nós temos o nosso anjo guardião, que está a nos proteger, que está a nos fortalecer. Vem a lembrança de que nós contamos com a espiritualidade amiga e que é neste momento que, muitas vezes, decorrente das dores, que vamos estar buscando uma nova caminhada, uma nova semeadura. Então, precisamos estar trabalhando a nossa paciência. Dona Joana de Ângeles coloca no capítulo 4 do livro Vida Feliz que a paciência ela vai estar auxiliando ao nosso corpo, a sociedade e a nossa existência, a vida. Nós precisamos ter consciência disso, de que depende de nós este exercício para poder alcançarmos os patamares mais elevados, que é esta trajetória individual de cada um. Não adianta nós dizermos ao nosso companheiro que ele precisa ser paciente, quando de fato este companheiro ele está irrequieto, ele está irritadiço, porque nós próprios também manifestamos isso na nossa caminhada. Então, só depende de nós essa busca. Qual é este roteiro? Qual é este grande recurso que nós todos dispomos para poder exercitar esses desafios que a paciência nos apresenta em nossa vida? É buscar cada vez mais internalizar o exercício do Evangelho, o Evangelho de Jesus que está a todo tempo nos sinalizando, conforme ele próprio disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso está na narrativa do evangelista João. Então, se o próprio Jesus já havia sinalizado que nós teríamos aflições, por que desconsiderar esta informação quando a aflição se apresenta na nossa vida? Será que temos sempre na nossa mente esta clareza de que precisamos estar buscando vencer esses desafios, tendo como suporte o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita? Cada um de nós sabe que esta não é apenas uma única experiência que vivemos. Já tivemos outras experiências lá atrás e que percorremos caminhos de maneira equivocada. Todos nós temos consciência disso e que precisamos refazer esta caminhada. A doutrina espírita nos mostra com muita clareza
a imortalidade da alma, ou seja, eu saí de experiências anteriores, estou na atual experiência e ainda transitarei por outras experiências para amadurecer. Não tem por que ficar ansioso nessa expectativa. Então, a reunião está marcada às 8 horas da manhã, desde as 7 eu já fico angustiado naquela expectativa se aquela reunião tem algo que vai estar me favorecendo. E por que não falar dos trabalhos na casa espírita? Que muitas vezes nós recebemos pessoas, essas pessoas ainda não tiveram qualquer esclarecimento a respeito do Evangelho de Jesus, a respeito da doutrina espírita, bate a porta da casa em busca de resolver algo que o incomoda. E muitas vezes é nessas pessoas que chegam que vem a nossa impaciência. Não foi isso que aprendemos. Não foi isso que recebemos quando foi a nossa chegada à casa espírita. Então, nós temos que ser estes agentes multiplicadores da paciência. A paciência, ela está muito relacionada com a esperança e com a serenidade, mas é uma paciência que espera trabalhando, sem cruzar os braços, sem aguardar aquela chegada do que nós desejamos de concreto como resolução das nossas dificuldades. Então, nós temos o roteiro do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita para nos orientar. E aí lembramos também que um discípulo, ele foi buscar o mestre, ele estava em seu processo de aprendizado perante a vida e perguntou ao mestre quanto tempo ele poderia levar para aprender todo aquele conhecimento que o mestre tinha e para se alcançar aquele patamar do mestre. Então o mestre parou, refletiu e disse: 10 anos. Aquele aluno, aquele aprendiz, aquele discípulo estranhou, mas como é que eu preciso levar 10 anos para aprender, para poder ter todo esse conhecimento? O que foi que ele fez? Ele chegou para o mestre e disse: mestre, você falou que eu levaria 10 anos para todo esse aprendizado. Vamos dizer que eu leve muitas horas do meu dia, 10, 12, 14 horas, estudando bastante para poder adquirir todo este conhecimento. Quanto tempo eu levaria para poder, ele achando que iria diminuir o tempo? O mestre responde: 20 anos. Ele tomou um susto. E aí ele pergunta: mas eu vou levar 12, 14 horas do meu dia estudando e eu vou precisar de 20 anos para poder chegar à sua condição? Será que se eu me esforçar mais, se eu levar mais tempo, eu não vou poder diminuir isso? Então o mestre disse: não. Tudo isso vai levar em torno de 30 anos, porque primeiro, no primeiro momento, nós estamos nos apropriando do conhecimento. No segundo momento, a gente começa a levar o experimento, o conhecimento para a nossa experiência prática, até chegar ao terceiro momento, quando nós não precisamos mais do conhecimento, porque todas as nossas ações, elas são pautadas naquele conhecimento que foi muito bem estudado por cada um de nós. E é isso que a doutrina espírita, ela nos oportuniza com este conhecimento das passagens de Jesus, do Evangelho de Jesus, onde ela vem aprofundando sobre todos os aspectos que dizem respeito à imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, a lei de causa e efeito. Então, tudo isso vem nos favorecer para o nosso exercício diário. Então, precisamos descobrir quais são as situações do nosso dia a dia que têm nos levado à impaciência,
à falta de serenidade, ao aumento da expectativa. A partir desta descoberta, nós estaremos estabelecendo as metas que nós vamos precisar alcançar. Então, se nós temos dentro da nossa casa, por exemplo, aquele filho, aquela filha, ou é o pai, ou é a mãe, ou é o companheiro, ou é a companheira, que nos causa conflitos, tristezas, ansiedades, vamos passar a orar por essas pessoas para poder tirar da nossa mente tudo que aquela pessoa nos causa no nosso íntimo. Porque se nós armazenamos em nós aquela tristeza que foi ocasionada, aquela raiva que é desencadeada por conta de alguma atitude que é feita em relação à nossa pessoa, tudo isso nós precisamos estar trabalhando para que esta energia que nos causa o sofrimento, nos causa ansiedade, não venha a habitar o meu íntimo. Porque uma vez habitando, vai estar desencadeando em mim reações que não são favoráveis para o nosso crescimento. Então, está em nossas mãos administrar este tempo que nos é concedido durante a experiência para poder galgar o patamar evolutivo que todos nós almejamos. O exercício da paciência foi trazido por Jesus e ensinado por ele a quantos o buscavam. E nós lembramos muito bem na passagem com a mulher adúltera, quando ela o procurou na casa de Simão Pedro à noite, após o episódio na praça pública. E diante de tudo quanto ela apresentava, das suas dificuldades, ela inclusive disse: mestre, eu não posso voltar para casa, eu não posso voltar para a casa dos meus pais, o que eu devo fazer para reconstruir a minha vida? Quais foram as duas palavras que Jesus disse à mulher adúltera naquela noite? A paciência e a confiança em Deus são os recursos indispensáveis para você vencer esta etapa. Paciência e confiança em Deus. E foi justamente o que essa mulher buscou para a sua vida. 10 anos depois, há um relato nos livros de Amélia Rodrigues. Existem diversos livros que retratam a passagem da mulher adúltera, Primícias do Reino, Trigo de Deus, pelos caminhos de Jesus, retratando maneiras diferentes, mas trazendo o mesmo contexto. 10 anos depois, uma mulher na cidade de Tiro está recebendo os transeuntes que estão a passar em viagem, que tem necessidade de um banho, de um alimento, e esta mulher recebe esses transeuntes. E chegou aos seus braços um homem que já estava chegando ao término da sua vida. E no diálogo com todos aqueles que o buscavam, ela trouxe as palavras de Jesus. E quando ela estava falando de Jesus para este homem, que já estava quase ultimando a sua existência, ele pergunta: você conheceu a Jesus? Ela responde que sim. E diz que Jesus salvou a sua vida. Então, aquele homem, ele diz que a vida dela ele salvou, mas a dele ele não salvou. Quando ele esteve na praça pública e Jesus salvou a sua mulher, que havia adulterado contra ele. Então, neste momento, ela se dá conta que aquele era o seu ex-companheiro. E, diante de tudo que ela havia passado, ela conseguiu transcender aquele momento. Depois de oferecer um caldo reconfortante, ela segurou na sua mão e disse-lhe: a paciência e a confiança em Deus é tudo quanto nós necessitamos para poder atravessar
as tribulações da nossa vida. Agora vá em paz, porque nós ambos já encontramos a Jesus. Então, desafio a paciência, que fica como lição para cada um de nós, é esse encontro com o Mestre Jesus. É pedir a Ele, a cada dia, que diante das experiências difíceis, que Ele possa também aguardar de nós, porque nós, seguindo o seu exemplo, teremos a paciência e a confiança em Deus. Então, esta é a mensagem que nós gostaríamos de deixar para todos que estão a nos ouvir e que no futuro ainda irão ouvir essas mensagens, de que o nosso tempo, ele depende de cada um de nós, e que possamos, a cada dia, ter a paciência, a esperança e trabalharmos para a construção do reino que começa dentro de cada um de nós. Então, eu estou à disposição, se houver alguma pergunta que vocês queiram estar trazendo neste momento. Oi, Tânia. Muito obrigada pela palestra maravilhosa. Estamos aqui, eu e Marisa, com as perguntas aqui. Diana, ela está perguntando como diferenciar os sofrimentos escolhidos por nós no plano espiritual nessa existência. Diana, a pergunta que você faz, como diferenciar o sofrimento, ela não tem diferenciação, porque tudo quanto nós atravessamos na nossa vida faz parte do nosso processo evolutivo. Então, foi uma escolha. Aquilo que nós estamos passando, conforme nós trouxemos na questão 258 de O Livro dos Espíritos, todas as provas que nós estamos atravessando, elas fazem parte do nosso processo de crescimento. E nós tomamos conhecimento porque fomos nós que pedimos para poder passar por aquela experiência. Então, essas experiências que nós estamos passando, que é de sofrimento, quando nós sofremos, isso está bem esclarecido no livro Céu e Inferno, no capítulo 7, que para que nós possamos saldar alguma dívida que tenhamos contraído no passado, nós passamos por três etapas. A primeira é o arrependimento. O arrependimento, ele acontece justamente quando nós tomamos consciência de que cometemos erros e precisamos refazer esses caminhos. Este é o primeiro passo. Quanto mais tempo levar de eu me arrepender daquele erro que eu cometi, mais tempo eu levarei nos processos seguintes, da expiação e da reparação. Então, o sofrimento é uma expiação. A expiação é justamente, está lá posto por Kardec, nesta parte do livro Céu e Inferno, os sofrimentos físicos e morais que nós atravessamos. Quando nós falamos da doença, a doença está relacionada a um sofrimento físico. Quando nós falamos de um filho ingrato, de uma mãe ingrata, de um companheiro que não nos atende, são sofrimentos morais que nós experimentamos. Então, a expiação é justamente esse sofrimento. Aquilo que nós colocamos também, Diana, não passamos por qualquer experiência que nos seja desconhecida. Por que ela não é desconhecida? Porque fomos nós que solicitamos a passar por aquilo. Então,
O sofrimento é uma escolha nossa e não há diferenciação, porque nós tomamos conhecimento daquilo que estávamos para poder passar. Mas tem também algo que se chama livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha. Eu posso também estar passando por aquela experiência porque a minha escolha, ela foi uma escolha que determinou aquele resultado. Então, todo sofrimento, ele não chega por acaso, conforme o próprio evangelho diz, não há uma folha, não cai uma folha de uma árvore que não seja mediante a vontade de Deus. Então, é isso que nós precisamos compreender e ter paciência. A paciência que vai estar sendo trabalhada após o entendimento de que todo sofrimento ele é decorrente de uma ação, de um erro do nosso passado, ou da presente existência, que já nos mostra este caminho que precisamos percorrer para poder vencer. Se vamos estar trazendo o Evangelho de Jesus, nós vamos ter mais confiança, mais certeza, aquela prova vai ser menos dolorosa, menos difícil. É fácil? Não é. Cada um que sofre pode aquilatar aquilo que nós estamos atravessando. Rose aqui coloca, interessante que muitas vezes esperamos do outro paciência, mas nós mesmos não temos paciência, ou nossos atos fazem o outro perder a paciência e cobramos dele a paciência. Muito bem, Rose, nós também tínhamos trazido a esse respeito, né? Que o outro, ele pode ficar impaciente por conta de uma atitude nossa. Então, nós precisamos esperar menos do outro e agir mais em prol do exercício para que tenhamos a serenidade diante das atribulações, diante das provas. Nós vemos neste momento de dificuldades que se atravessa por conta da pandemia, quantas oportunidades nós temos do exercício da paciência. Nós ouvimos de amigas que têm filhos pequenos das dificuldades que elas estão atravessando porque precisam acompanhar os seus filhos nas aulas online. Então, olha que exercício. E aí vamos perguntar, por que o nosso Pai, ele espera de cada um de nós este exercício diante deste momento que nós estamos vivendo? Exatamente porque nós precisamos passar por essa experiência, nós sabíamos que iríamos atravessar uma experiência que fosse mais ou menos semelhante. Carolina Timarco coloca como lidar com pessoas que falam palavrões o tempo todo. É muito difícil, Carolina, lidar com pessoas assim se os palavrões não fazem parte, não é um hábito nosso. Nós precisamos orar por ele. Nós lembramos de Santa Mônica, que durante 27 anos ela orou pelo seu filho, Agostinho, o rebelde. Ela tinha um matrimônio infeliz, mas como ela teve essa aproximação com Jesus, ela sabia que ela poderia se utilizar deste recurso. Então, eu digo a Carolina que você ore por ele e que você possa, no momento de mais tranquilidade, dialogar com ele para poder ver se ele consegue se educar. Porque um hábito que nós adquirimos ao longo da nossa existência é preciso um trabalho para poder desfazer este hábito. Lembrando de Santa Mônica, após 27 anos de oração, o seu filho, ele se converteu. Ele passou a viver conforme os postulados de Jesus. Passado isso, ela descansou e desencarnou. Então, nós temos esse grande recurso. E nós também somos o exemplo. Porque, na medida que nós lidamos com pessoas que têm esses palavrões e eles veem que nós não reproduzimos esse modelo, quem sabe o nosso exemplo também não auxiliará para que ele modifique a sua conduta. É você buscar, Carolina,
um diálogo com esta pessoa para que possa favorecer ao seu processo de mudança. Mas não podemos estar naquela ansiedade da mudança do outro, porque se o outro não mudar, ele vai responder pelo processo dele e nós responderemos pelo nosso processo. Agora, nós também temos a possibilidade de estar auxiliando o outro na sua mudança de posição. Rose coloca que a pandemia está sendo uma ótima escola para a paciência. Isso que a gente falou, né, Rose? Nós estamos encontrando, inclusive, outros mecanismos, a exemplo do que nós estamos fazendo agora. Nós estamos nos adaptando a uma nova ferramenta para que consigamos atravessar este momento. Quantas vezes eu já busquei ouvir outros palestrantes, até palestrantes que a mim não eram conhecidos, exatamente para fazer essa travessia com mais tranquilidade. Nuno coloca que, no caso de um ser que adoeceu por fumar cigarros, ele não poderia ter evitado isso se escolhesse não fumar, ou não importa, iria ter que passar por essa experiência de qualquer jeito. Isso que Nuno nos traz nos remota às nossas experiências anteriores. Por exemplo, aquele que busca o hábito do fumo, porque ele acha que é charmoso fumar, porque ele acha que fumar relaxa, porque ele acha que ele pensa melhor quando ele está fumando, ele vai estar comprometendo o seu organismo com aquele hábito. O que vai acontecer? Mudanças no sistema nervoso, vai haver mudanças no pulmão, mudanças que trarão desordens ao meu corpo espiritual, que é o perispírito, esse intermediário entre o espírito e o corpo. Esta marca, ela ficará gravada em meu perispírito. Em uma próxima experiência que eu retorne, eu vou estar trazendo, por exemplo, uma asma brônquica. Uma asma que pode ser uma asma que tenha uma cura mais adiante, ou uma asma que ela vai permanecer por toda a minha vida. O que isso significa? Que eu busquei aquela experiência. Às vezes, eu não busco experiência, mas eu estou no contexto onde todos fumam. E aí, eu sou estimulada a fumar por aquele contexto. Eu adoto o fumo porque eu queria, por exemplo, ser aprovado dentro daquele grupo. Eu estarei respondendo. Porque se eu adoto um hábito que é vicioso, eu terei que responder por aquilo que eu estou fazendo que não é saudável para o meu corpo. Esta resposta eu posso ter ainda nessa vida, como? Tendo um câncer de pulmão. Não necessariamente todas aquelas pessoas que fumam, elas vão ter câncer de pulmão. Eu, por exemplo, tinha uma amiga, ela faleceu, muito jovem ainda, ela internou com falta de ar no hospital e quando descobriu, ela estava com câncer de pulmão. Nunca foi fumante. De onde reside essa experiência de outra que ela já teve e que, de alguma forma, pode não ter sido através do fumo, ela abusou e veio com este momento para poder atravessar. Então, é uma escolha que vem do nosso livre-arbítrio e que vem, muitas vezes, por influência do meio, mas que eu escolho. Porque mesmo que eu esteja diante de um grupo de 5 pessoas onde todos fumam, se eu não quiser fumar, eu não vou fumar. A paciência sempre está relacionada ao tempo ou não necessariamente? A pergunta que foi formulada, ela vem exatamente naquilo que nós colocamos do tempo. Eu preciso trabalhar o meu ser para o exercício da paciência. Tem pessoas que os exercícios que elas adotam, elas conseguem dar passos largos para atingir a sua meta. Se eu tenho, dentro do meu contexto, dificuldades de exercer a paciência, eu terei mais trabalho
e muito provavelmente levarei mais tempo para que a paciência possa estar se consolidando na minha caminhada. Então, vai depender do meu esforço, da minha vontade e da minha perseverança naquele exercício. Então, se eu estou diante de uma situação que exige de mim paciência, mas eu não me esforço para alcançá-la, eu levarei mais tempo para que experiências semelhantes que venham demandar de mim a paciência, eu possa estar também atuando de forma paciente. Então, isso vai depender de pessoa a pessoa, de situação a situação, mas existe 3 aspectos, que foi o que nós colocamos aqui, que inclusive fazem parte do nosso processo de evolução consciente. A conjugação do esforço, da boa vontade e da perseverança na mudança. Então, se eu descubro que eu preciso estar exercitando a paciência, esse é o meu primeiro movimento no processo de mudança. Mas não basta, por si só, eu tomar consciência de que isso é necessário. Então, eu vou ter que me exercitar. Aí eu vou me esforçar. Aí eu faço a primeira tentativa, não tenho êxito, faço a segunda tentativa, não tenho êxito. Digamos que quem está ao meu redor está vendo as minhas tentativas e vê que, apesar do meu esforço, eu não estou tendo sucesso, vai me ajudar. Vai dizer, não, Tânia, você não conseguiu agora, mas você vai conseguir. Isso é um estímulo. Todo o processo de mudança, nós precisamos de estímulos. Mas temos que também compreender que ao nosso redor terão pessoas que também vão atuar de forma a que a gente não consiga a mudança, a provocar para que a gente realmente não exerça a paciência que nós estamos buscando. E não podemos desconsiderar os nossos desafetos, os nossos inimigos do passado, que observando a nossa tentativa de mudança, vão estar atuando para que a gente não consiga mudar. Então, quanto mais esforço, quanto mais conexão, quanto mais oração, nós estaremos reunindo recursos que estarão nos auxiliando nesse processo de mudança que, segundo o nosso tema, é a paciência. Então, esse exercício, ele poderá estar de forma mais efetiva quando nós trabalhamos e conjugamos, né, o nosso esforço para esse processo de mudança. Não esquecendo, pessoal, desses que estão ao nosso redor e que podem facilitar ou dificultar o nosso processo de mudança. Não é um exercício fácil. Nós temos situações na vida que nós ficamos impacientes, queremos logo resolver. Vamos pensar uma fila de banco, né? E aí nós temos o caixa preferencial, né, que é para idosos a partir de 60 anos, mas muitas vezes aqueles idosos, quando vê que a fila deles está grande, eles pulam para o lado da fila não preferencial. E às vezes nós vemos, porque o idoso ele costuma conversar mais, demorar mais tempo, e aí começa a impaciência de nós. Ah, mas ele está na fila errada, mas ele não devia estar aqui. Só que nós não compreendemos o tempo individual, e é isso que é um grande exercício. Compreender o tempo do outro, que o outro não é ágil como nós somos, que o outro está em um nível de compreensão que nós não estamos. Então, nosso exercício de paciência também caminha lado a lado com a compreensão. Podemos orar e pedir por paciência? Sim, Estela, nós podemos orar, mas aquilo que nós falamos, não podemos ficar de braços cruzados. Então, orar sem se esforçar vai levar um tempo, né? Então, é preciso que a gente ore, e isso é uma recomendação para todos os dias da nossa existência, independente do que nós estamos atravessando. Oração, oração e oração, como foi dito por Emmanuel, disciplina, disciplina e disciplina. Então, nós precisamos estar disciplinados para a oração.
Mas a oração, ela também pede a nós o nosso esforço. E aí a gente vai conseguir, sim. Rose está colocando aqui que muitas vezes o silêncio é a melhor maneira de não expormos a nossa falta de paciência. Este silêncio é importante. Quando a gente silencia, Rose, a gente está respirando fundo. Muitas vezes a gente, na nossa impaciência, no nosso impulso, como aquele rei, ele era uma pessoa bondosa, mas ele utilizava palavras que não eram adequadas para aqueles que trabalhavam com ele. Então, é necessário que nós silenciemos para não dar uma resposta que seja intempestiva, que venha ocasionar no outro alguma tristeza, alguma mágoa, alguma revolta, porque esta energia que nos vincula ao outro, se nós causamos um dissabor no outro, essa energia ficará retornando para nós. Então, nós precisamos tirar este dissabor do outro para ele poder caminhar, senão nós estaremos vinculados. Essa mensagem número 4, ela é bem curtinha, que é trazido, né, neste livro, Vida Feliz. É um livro de bolso, mas que tem 200 mensagens que elas dizem respeito ao nosso cotidiano. Número 4, a mensagem diz: a paciência é virtude que te auxiliará na conquista dos bens do corpo, da alma e da sociedade. Ela ensina a técnica de como se deve aguardar quando não se pode ter imediatamente o que se deseja. Jamais te irrites. A paciência te auxiliará a tudo vencer. Então, eu acho que ela resume, Dona Joana de Ângeles faz uma síntese do que a gente trouxe, né, desse tempo, dessa espera, que nem sempre a resposta chega quando a gente quer que ela chegue, né? É a nossa expectativa da resolução. E nós vamos finalizar com a oração, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês.